Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo pra gente bater a meta aí de 90 mil inscritos. Conto com a colaboração de todos, certo? Vamos pra cima que hoje é o dia do retorno do Corinthians aos campos, né? Jogo aí pelo Campeonato Brasileiro, clássico contra o Santos na Vila Belmiro. Vamos trazer aí todas as atualizações pra vocês. Peço também que me sigam nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. E vamos pra cima, rapaziada. Editor, pode rodar a vinheta. Ó, salve o Corinthians! Bom, como eu disse, hoje às 8 horas da noite, 8 horas, tá? 8 horas, lá na Vila Belmiro, 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, Santos e Corinthians, tá? Um jogo extremamente importante para nossa equipe, que tem apenas 9 pontos no campeonato, tá na 16ª colocação. E um ponto importante, a gente não venceu fora de casa, tá? Uma estatística que incomoda muito a equipe do Corinthians dentro do campeonato e a gente sabe que faz uma diferença enorme. Precisamos pontuar fora de casa, certo? E esse jogo, depois da pausa aí de 10 dias, é o jogo perfeito. É o jogo perfeito contra um adversário que não é tão forte, a gente sabe. O Santos também está passando por uma situação complicada, tá? Então seria o melhor momento para o Corinthians. Ponto importantíssimo, tá? Pela primeira vez o Luxemburgo não divulgou a lista de relacionados para a partida, tá? O Murilo treinou ontem, tá? Ele não havia treinado aí no final de semana, não treinou segunda-feira, tá? Mas ontem treinou normalmente e aí ele é dúvida para o jogo de hoje contra o Santos. A provável escalação do Corinthians é a seguinte: Cássio, Fagner, Gil, Caetano e Matheus Bidu, Fausto Vera, Maicon e Juan Oliveira, Guilherme Biro, Roger Guedes e Yuri Alberto. Tá? A provável escalação do Corinthians aí para o confronto de hoje, certo? Já deixo aqui avisado também que teremos live pós-jogo lá no Instagram, @JohnDoTimão, tá? Acabou a partida, o John entra ao vivo lá pra gente debater um pouco aí sobre o Corinthians, sobre a partida e tudo mais. E eu já quero saber qual que é o palpite de vocês pro clássico de hoje contra a equipe do Santos. Bom, e já aproveito também para apresentar a OneFootball, tá? Um aplicativo completíssimo de futebol. Lá você tem aí os jogos em tempo real, tem notícias, estatísticas, vídeos, conteúdos exclusivos e muito mais, tá? Aproveitem, o OneFootball é um aplicativo completinho, você faz o download, tem um QR Code aí na tela, vou deixar o link na descrição para vocês também, tá? No comentário fixado. Lá no OneFootball vocês vão baixar, vão lá clicar Corinthians, que é o time de coração de vocês, tá? E aí vocês vão ter acesso aí aos melhores momentos das partidas do Brasileirão Série A e Série B, tá? Assim que acabou a partida, já tem um vídeo lá com os melhores momentos. Comebol Libertadores e Comebol Sul-Americana. Temos os lances ao vivo, tá? Então, tá acontecendo a partida, você já tem os lances ao vivo e após a partida temos os melhores momentos, tá? Temos aí atualizações da Copa do Brasil, o acompanhamento geral da Copa do Brasil e também o mercado de transferências do futebol europeu e daqui 2 semanas do futebol brasileiro, tá? Então, aproveitem o OneFootball. Rapaziada, eu recomendo demais. Tá? Demais. O OneFootball é muito completo, tem muita novidade e eu vou deixar o link aqui no comentário fixado para vocês. Bom, ainda falando sobre o jogo contra o Santos, a nossa equipe fez um treinamento ontem, tá? Acabou o treinamento, o pessoal embarcou no ônibus e desceu para a cidade de Santos. Iriam ficar no hotel hospedados, né, concentrados até perto da hora do jogo, certo? Na hora do jogo, vai para Vila Belmiro. Qual que é o problema? Assim que a delegação do Corinthians chegou na entrada do hotel, já tinha um grupo de torcedores lá, protestando contra a equipe, tá? Cantando, protestando e tudo mais. E aí, o que me surpreendeu? O ônibus do Corinthians ficou parado ali uns 40, 45 minutos, com a torcida cantando. E não saiu um atleta para falar com a torcida. Não saiu um diretor para falar com a torcida. Não aconteceu nada. Eles ficaram trancados no ônibus esperando.
E aí, chegou o policiamento, ficaram assim, ó, olhando a torcida. Nem para montar um cordão, fala, ó, o pessoal vai passar aqui, vai pro hotel, a torcida tá protestando, não tem violência, não tem nada, eles podem cantar, podem fazer o que quiser, certo? Não houve violência, não houve nada, só estavam lá cantando em protesto ao time, pela fase do time. Pô, era só a polícia fazer um cordão de isolamento. Ó, os jogadores vão passar aqui, daqui pra cá vocês podem ficar cantando, protestando o que quiserem, tá? Mas dessa faixa pra cá os jogadores vão passar e vão pro hotel. Acabou. A polícia não resolveu. Nenhum jogador desceu pra conversar com a torcida. Sabe o que aconteceu? Qual foi a resolução do problema? A diretoria falou, ó, vamos pra São Paulo, vamos voltar. Voltaram pro CT Joaquim Grava. É tão absurdo que eu não consigo nem explicar. E aí eu já vi até alguns comentários do pessoal, pô, mas vai protestar, vai ajudar o time? É o que a gente tá tentando, porque apoiar parece que não ajuda. Apoiar parece que não é a solução. Todo jogo é 40 mil pessoas na Neoquímica Arena e os jogadores andando em campo. Vai jogar na Argentina, a torcida vai. Vai jogar no Equador, a torcida vai. Vai jogar no Uruguai, a torcida vai. Vai jogar contra o Atlético Mineiro, a torcida vai. Vai jogar contra o América, tem mais torcedores do Corinthians do que do próprio América, lá na Independência. Então assim, apoio, hora nenhuma faltou. Mas desempenho, planejamento, tá faltando e muito. Então a torcida tá mudando a tática, vamos mudar. Não tá dando certo apoiando? Vamos tentar protestar, para ver se melhora alguma coisa. E digo mais, o próximo jogo na Neoquímica Arena tem mais de 40 mil pessoas lá. Isso é certeza, é certeza. O apoio para esse time não falta, tá? Essa é a questão. O torcedor vai até o Equador para apoiar o time, e em protesto também, o Duílio fala, tem que apoiar. Pô, a torcida não foi lá para apoiar? Não vem apoiar no time? Então assim, é sempre esse discurso de que não pode protestar, não pode isso, não... Mas, jogador andando dentro de campo, uma falta de vontade, falta de planejamento, um time eliminado na fase de grupos da Libertadores, isso tudo tá tranquilo. Isso tudo, não, beleza, vamos ver, é assim. 4 treinadores nas 4 primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. 4 treinadores tivemos. Tá tranquilo e tudo mais. Aí agora o torcedor tá na porta do hotel cantando em protesto. Pronto, é um caos, é isso. É tudo que esse elenco precisava para ter de desculpa pro jogo de hoje. Se não vencerem, aí já fica, não, porque atrapalhou o planejamento, a chegada no hotel, que isso não ajuda. Já tô até vendo o discurso. Não, porque isso não ajuda, já tá difícil, o pessoal tem que vir com a gente para ajudar, mas todo jogo a gente tá cantando, desde a hora que o juiz apita até o minuto final, cara. Essa é a torcida do Corinthians. Só que vocês não fizeram por onde? Diretoria e atletas. Agora é a cobrança. Ou vocês tiram o time dessa situação, ou a cobrança vai continuar. É simples, tá? É simples de resolver. Começa a vencer. Corre fora de casa, corre. O jogo tá rolando, corre. Se esforça. Luta pela bola. Faz uma jogada, faz o gol. Mostra raça, empenho, que a torcida vai aplaudir. Você vai ver que vai sumir protesto. É muito simples, mas parece que é difícil para vocês, tá? Parece que é um sacrifício para jogadores da equipe do Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, essa semana aí tivemos jogos da seleção brasileira, né? Vencemos aí Guiné e depois perdemos ontem para a seleção de Senegal, né? Um jogo de 4-2 para a seleção de Senegal. E tivemos a presença do Marquinhos, que é criado à base do Corinthians, que é carta marcada na seleção brasileira, e também do Robert Renan, tá? Que é cria da nossa base, saiu recentemente aí para o Zenit, tá? O Robert Renan comentou um pouco sobre essa situação. Só tenho um sentimento de muito orgulho por tudo que eu passei, minha trajetória na base do Corinthians. Acredito que estou vivendo um grande sonho aqui na seleção brasileira, de muito aprendizado. Eu escutei bastante alguns atletas e estou muito feliz por este momento, tá?
E aí, por fim, tá? O Robert Renan comentou sobre a parceria com o Marquinhos e tudo mais. Ele falou, ó, e perguntaram também sobre a situação dele representar o Corinthians no prêmio Golden Boy, que é o jogador aí, o melhor atleta abaixo de 21 anos, tá? E ele falou, ó, com certeza quero representar o Timão sempre. Quem não sonha em voltar pro Corinthians? Acredito que eu vou voltar com o Marquinhos ainda. Quem sabe? Bom, a gente sabe que isso aí é resenha de jogador, né? Aquela média que faz com a torcida e tudo mais, mas seria muito positivo, tá, pro Corinthians o retorno desses atletas. O problema é que o Marquinhos hoje, no cenário europeu, é um dos melhores zagueiros que tem, um zagueiro muito valorizado. Então, assim, a chance dele voltar pro Corinthians daqui a 2, 3 anos é muito baixa. E o Robert Renan começou agora a passagem dele pelo futebol europeu. Tá? Então a expectativa de retorno desses atletas é extremamente baixa e eu quero saber a opinião de vocês, família. Bom, agora vamos falar sobre o mercado da bola, tá? Temos aqui um clube da Arábia Saudita, o Al Shabab, tá? Que tem interesse aí no Yuri Alberto. Qual que é o problema? O contrato do Yuri Alberto prevê uma multa rescisória fixada de 40 milhões de euros. E aí, se o Corinthians conseguisse uma venda nesse valor, pegaria 20 milhões de euros, já que tem 50% dos direitos econômicos do atleta. O Al Shabab tem interesse na contratação do Yuri Alberto, mas eles querem investir 10 milhões de euros. E aí, a diretoria do Corinthians falou, não tem nem condições de conversar nesse sentido. Nem condições. O Zenit pagou 25 milhões de euros. O Corinthians fez uma grande negociação para trazer o atleta de volta, certo? Para o futebol brasileiro. Ficou com 50%. Se a gente vender a 10, vai pegar 5 milhões de euros. Aí seria palhaçada, tá? Então, assim, existe o interesse do Al Shabab, mas nos valores que eles estão conversando inicialmente, não tem condição nenhuma de negociação, tá? Em outros momentos, alguns clubes já tiveram interesse aí na contratação do Yuri Alberto, mas até agora não chegou nenhuma proposta concreta, tá? A diretoria já disse que a preferência é que o jogador continue no clube. Caso chegue uma proposta perto ali da multa rescisória, aí daria para conversar e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, temos outro atleta aqui que divulgaram que tem um clube que tem interesse na contratação dele, o Norwich City, tá? Que é um clube aí da segunda divisão do campeonato inglês, está interessado na contratação do Gustavo Mosquito. Há quanto tempo que vocês não ouviam falar no nome desse atleta? Gustavo Mosquito. Tá machucado, né? No final do Campeonato Brasileiro do ano passado, rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho, tá? A expectativa é que ele retorne aos treinos no mês de julho, tá? Então mês que vem ele pode retornar aos treinos. E aí surgiu essa informação que o Norwich City estava interessado na contratação do Mosquito. O que gerou um grande espanto na torcida do Corinthians. Como que um cara que tá há pelo menos 6 meses fora dos gramados, lesionado, gerou interesse em outro clube? E aí a gente procura daqui, procura dali, para ver o que faz sentido. O contrato do Gustavo Mosquito com o Corinthians acaba no fim do ano. E aí o que fica aparecendo para mim? Fica aparecendo coisa de empresário. O empresário fala, vou jogar aqui na mídia que tem um time interessado no atleta. Para quê? Para o Corinthians não ficar com medo de perder o cara de graça e renovar o contrato, certo? Falou, tem um time interessado aqui. Por quê? O que o empresário vai alegar? Se não renovarem o contrato dele agora, a partir do mês de julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e sairia de graça. E aí nisso o Corinthians fala, vou perder o cara de graça? Não, vou renovar. Vai e renova o contrato, tá? Então, para mim, não faz sentido algum o Norwich City estar interessado na contratação do Gustavo Mosquito, tá? O que faz sentido para mim é o empresário querer a renovação de contrato para ele. O contrato tá acabando no fim do ano, tá? Então é isso, rapaziada. Temos a informação aí desse interesse do Norwich City, mas
Pra mim, não faz sentido e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Lembrando que após a partida entre Santos e Corinthians, tá? Hoje a partida começa às 8 horas da noite. Finalizou o jogo, o John entra ao vivo lá no Instagram, @JohnDoTimão, família. Bom, a diretoria do Corinthians, tá, está bem otimista pela contratação do volante Gustavo Cuéllar, tá, da equipe aí do Al Hilal, colombiano de 31 anos, né, completa 31 anos em outubro, certo? E ponto importante, a diretoria já definiu que não vai aumentar o valor da proposta. Lembra que eu falei, o Corinthians fez uma proposta de 3 milhões de euros, o Al Hilal pediu 6. Só que o Al Hilal já aceitou diminuir essa pedida. 4, 4,5, 5. O Corinthians falou, a minha proposta é de 3 milhões de euros. Não vamos subir o preço. Qual que é a grande questão? Os jornais que cobrem o Al Hilal, jornais locais, estão falando que o Al Hilal pretende rescindir o contrato com a maioria dos estrangeiros. Tá? Vai ficar lá o Michael, mais um jogador e o Rubem Neves que tá chegando agora. Com os outros eles rescindiriam. Pô, se eu sou o diretor do Al Hilal e eu vou rescindir com os estrangeiros, mas eu tenho uma proposta de 3 milhões de euros aqui por um dos estrangeiros. Com esse eu não vou rescindir, eu vou vender o cara. Tá? Então assim, a possibilidade do Corinthians fechar com o Cuéllar é bem alta. Tá? É bem alta nesse momento. Por isso que eu falei pra vocês, o mercado da bola é muito dinâmico. Em uma semana tá distante, na outra tá bem próximo, pode mudar. Nesse momento, tá bem próximo, tá? Porque o Al Hilal não quer a continuidade do Cuéllar lá, certo? E o Cuéllar já tem um acerto com o Corinthians. Falta esse acordo entre Corinthians e Al Hilal, clube para clube, certo? E a situação é essa. O Al Hilal pretende se desfazer dos estrangeiros, o Corinthians não vai subir a proposta, e ao que tudo indica, o Al Hilal vai fazer o quê? Pô, já ia rescindir com o cara ia sair de graça. Se eu tenho a proposta do Corinthians, vou aceitar a proposta de 3 milhões de euros, é melhor 3 milhões de euros do que nada, tá? E aí eles aceitariam a proposta, o Cuéllar viria para o Corinthians. Como eu digo, como eu falo, é mercado da bola. De hoje para amanhã, de amanhã para quinta, para sexta, pode mudar, tá? Pode mudar, assim, ó. Chega outro clube, o jogador muda de opinião, o Al Hilal decide manter o cara, tá? Então a gente aguarda as atualizações. Nesse momento é isso, tá? A diretoria tá bem otimista, mas ainda cautelosa. Certo? Tá otimista com a negociação, mas mantenha a cautela sobre os próximos passos e a gente vai acompanhando. Eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Será que teremos um desfecho positivo nessa novela entre Corinthians, Cuéllar e Al Hilal? Comentem aí, por favor. Por hoje é isso. Lembrando que o John entra ao vivo no pós-jogo lá no Instagram, @JohnDoTimão. É isso, rapaziada. Um forte abraço e vai, Corinthians!